Minha filha, você ama usar seus brincos, suas maquiagens, suas roupinhas curtas? Eu disse, amo, mãe, demais. Eu gosto demais das minhas coisas. Eu não vou largar por causa da igreja. A minha mãe falou assim, continua usando, minha filha. Continua usando. Só não para de ir para a igreja. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ela foi sábia. É o Espírito Santo, não é o homem que vai fazer a obra na tua vida. É o Espírito Santo de Deus. E eu nunca esqueci dessa palavra. E eu peguei essa palavra no coração, pastora. E eu agarrei ela. E aí eu saí de lá dessa igreja há pouco tempo, fui congregar em outra. Essa outra já era mais diferente, sabe? Estilo batista, assim, mais diferente. E eu estava gostando muito, né? Lá eu aprendi muito a orar nas madrugadas, que eu não tinha esse costume. Do jeito que eu deitava, eu dormia. Do jeito que eu acordava, eu não tinha uma vida de oração. E hoje em dia o que está matando os crentes é isso, pastor. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais buscar, pagar o preço. E o que traz a gente para mais perto de Deus é nosso esforço. Enquanto mais nós buscamos, mais nós temos. Tem gente que quer de Deus e não busca. Quer a proximidade de Deus, quer ter experiência com o Senhor e não busca o Senhor. E o que me motivou, elas me motivou muito, né, a buscar. Aí foi quando eu comecei a buscar. E eu comecei a olhar para mim e ver defeito em mim. E eu comecei a olhar para mim. Eu comecei a orar assim, pedindo ao Senhor, Senhor, arranca tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que atrapalha eu ter um espiritual contigo, porque eu via todo mundo na igreja falando em línguas, né? Todo mundo tem uma experiência com o Senhor para contar. E eu queria ter uma experiência com o Senhor. Ai, Deus falou isso comigo. E eu ficava ouvindo falar do que os outros tinham experiência para contar. Eu falei, meu Deus, por que será que eu não tenho? Será que eu sou pior do que os outros? Eu quero ter algo com o Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ouvir a voz de Deus, né? Só que às vezes a gente pede algo a Deus que a gente não está preparado. A gente nem entende o que está pedindo. A gente nem entende o que está pedindo. E esse foi o meu caso. Aí eu comecei a descer, jejuar, eu lembro que eu jejuava o dia inteiro. Descer nas madrugadas, ficava trancada no quarto, não queria papo com ninguém, era só buscando. Aí eu comecei a ter experiências com o Senhor. Comecei a ter experiências novas, sobrenatural, de ver algo do céu, anjos, ver algo sobrenatural. Sim, o mundo espiritual se abriu, só que algo que eu vivi não foi algo que eu pedi para o Senhor, né? Mas era algo que o Senhor tinha para me libertar de algo que me acompanhava, né? E aí eu comecei a descer. Enquanto mais eu descia, mais eu tinha. Desci. Aí chegou um dia que foi que aconteceu o arrebatamento, que o Senhor me arrebatou para o inferno, né? Foi esse dia que eu lembro que eu passei a madrugada inteira buscando. Pastora, eu não comia. Eu tirava água, eu tirava comida, eu tirava tudo. E eu comecei a descer. E quanto mais eu descia, menos de mim existia. Entendeu? Menos de mim existia, mais do Senhor. E aí eu lembro que nesse dia, o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ter algo sobrenatural. E eu lembro que esse dia à tarde, o Senhor falou assim, vai na casa de uma missionária tal. Lá, a neta dela está possuída por demônio e ela não está conseguindo guerrear só. Vai lá, estou te enviando lá para ajudar ela. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dessa missionária, fui lá, guerreei com ela, ajudei. E a filha dela ali, graças a Deus, né, os demônios deixou ela. E eu peguei e saí, estava muito cansada, que quando a gente termina assim, o processo desse, a gente fica cansada, né? E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, me deu uma sonolência, pastora. Aí eu coloquei a pregação na televisão, lá no meu quarto, e deitei. Quando eu deitei, eu só lembro que eu deitei e adormeci. Quando eu adormeci, eu lembro que eu via o meu espírito sair do meu corpo, como se eu tivesse o meu espírito vendo o meu corpo, deitado na cama. E demorou muitas horas. Isso aconteceu, eu acho que de 6 a 7 horas. Esse processo todo. E as minhas filhas me chamavam. 6 a 7 horas, você fala da noite? Não, começou à tarde. Mas foi umas 7 horas de relógio. Nossa. De 6 a 7 horas de relógio. Esse processo. Tá, 6 a 7 horas. Você
Lá deitada. Deitada, né? E as minhas filhas me chamavam e eu não respondia, ficava ali parada. E eu vi o meu espírito saindo do corpo. O meu espírito saiu do corpo. E quando o meu espírito saiu do corpo, é como se eu estivesse voando e eu via o meu espírito deitado. Quando eu penso que não, eu fecho os meus olhos e abro, eu estou num lugar bem escuro. Era tipo uma caverna. Eu nunca esqueço. Era uma caverna. A porta de uma caverna. E quando eu olhei, aquele lugar já me deu um temor, um medo terrível. E eu comecei a gritar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse? Porque até então eu estava tendo um sobrenatural de Deus, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas quando eu vi aquele lugar, o lugar em si já dá um medo. E eu falei assim, meu Deus, que tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse, Senhor, me tira daqui. Como se eu quisesse voltar e não conseguia mais. Eu falei, Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar. E eu vi a voz do Senhor, e a voz dele mansa, aquela voz mansa, falou assim, minha filha, não fique com medo, eu te trouxe aqui para libertar algo que acompanha a tua vida. Ele fala assim para mim. Eu penso que você entra dentro dessa caverna. Era crente, mas o diabo andava com ela. É isso que ela quer dizer. Me tira daqui. Eu gritava, me tira daqui. E Deus falou só assim, entra, minha filha. Entra, porque eu tenho algo para te mostrar. Quando eu entrei, foi a cena mais terrível que eu vi, pastor. Mais terrível. Aquela lava de fogo descia. Eu lembro que eu estava descalço. E começou a queimar os meus pés. Queimava os meus pés. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a gritar, Deus, tem misericórdia. Quando eu olho para o lado direito, eu via muita gente pelada, uma em cima da outra. Mulheres, homens, tudo misturado. Parecendo aqueles vermes, sabe? Um em cima do outro, assim, pelado um em cima do outro. E essas pessoas gritavam, tem misericórdia de mim, Senhor. Deixa eu voltar, se eu voltar, eu vou fazer diferente. Deixa eu voltar, me dar uma chance de fazer diferente. E ali não tem mais misericórdia. Ali não tem mais jeito. E aí eu olhei para o outro lado, eu vi ali um paredão de demônios. Era demônio grande, demônio pequeno, demônio grande, demônio pequeno. E o Senhor foi me falando o nome de tudinho. Zé Pelinda, Pombade, foi me falando o nome de tudinho. Só que o Senhor falou assim, caminha. E eu sempre chorando, pedindo misericórdia para me voltar, porque eu não queria caminhar mais ali dentro. A dor era tanto que eu estava sentindo, eu chorava, pastor. Eu gritava desesperada, você não sabe que desespero é estar naquele lugar. E aí Deus falou assim, caminha. Quando chegar lá no final, é o demônio que eu vou te libertar. Quando eu chego lá no final, ele é uma espécie de lobo misturado com mulher. Como se tivesse assim, a metade lobo, a metade mulher, um trem muito estranho. E um vestido coladinho no corpo, bem justo, curto. Os braços cheios de pulseira. O pescoço cheio de colar. A orelha cheia de brinco. O cabelo cheio de tinta, uma em cima da outra. Tinta, várias cores, como pintou várias vezes.